Gente do céu! Nós vimos recentemente a Operação Carbono Oculto, vocês acompanharam, que começou a revelar o elo umbilical da Faria Lima com o PCC. E aí, já na Carbono Oculto, começou a se falar de várias empresas, grupos. E um dos grupos citados naquele momento que rondava era a antiga refinaria de Manguinhos, a Refit. Pois ontem não teve uma operação especificamente, mirando a turminha da Refit e mais algumas pessoas. Aí eu trouxe aqui algumas manchetes. Grupo Refit teria relação com investigados em esquema do PCC, diz polícia. Mega operação busca combater esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. Não há informações que estabeleçam a relação direta do grupo investigado com a facção. Depois, manchete do Jornal Nacional. Investigação aponta que Grupo Refit sonega de maneira recorrente e intencional e tem 26 bilhões em impostos atrasados. Imagine o quanto dinheiro você não movimentou para você ter 26 bilhões em atraso. O empresário Ricardo Magro, aquele que no evento da Veja, patrocinado pela Refit, o Ciro Nogueira foi lá dar aquele abraço apertado no Ricardo Magro. Ricardo Magro aparece no centro da investigação. O advogado paulista, que há mais de uma década vive nos Estados Unidos, é dono da refinaria Refit, lá no Rio de Janeiro. E aí começa, A turminha do barulho. Ex-número 2 de Ciro Nogueira é um dos alvos de mega operação que mira Refit, É por isso que é ex. Por isso que é ex. Ciro deve ter descoberto alguma maracutaia e mandou embora. Porque Ciro Nogueira não anda com quem faz coisa errada. O abraço que ele deu no Ricardo Magro, ele vai falar que é inteligência artificial ou então que ele não sabia de nada. Parece que nesse Natal o Dedé Odebrecht não vai ligar pro Ciro, O Ciro tá se tornando uma pessoa muito tóxica. Tá muito radical, viu, Ciro? Investigações atingem, aí já tá no plural. Agora tá começando a ficar complicado. Aliados de Ciro Nogueira. E o afastam de eleição presidencial. Rapaz. Caso de Master Refit, ex-assessor e dono de Bets envolveram aliados e amigos do presidente do PP. Aliado diz que o senador é visado por ser principal articulador de pró-direita. Sim, é isso mesmo. O judiciário brasileiro, vê Ciro Nogueira, o sabotador oficial do bolsonarismo, que tá tentando se emplacar como vice do Cadeirudo. Ele tá sendo perseguido por causa disso. Agora tá tudo revelado. A Renato fala, rapaz, a Faria Lima descartou Ciro Nogueira como um chiclete que perdeu o sabor. É o futuro ex-senador. Quando o noticiário junta de forma explosiva Master, Refit, BRB e Bets, a turma faz o que sempre faz. Atravessa a rua e finge que não conhece o próprio elenco. Parece que não valeu tanto a pena atender todas as ligações do Dedé Odebrecht. O tanto que Ciro se esforçou ao longo dos anos aí, rapaz, pra... Você vê, olha que curioso. No caso do Banco Master, a imprensa falou que Ciro Nogueira apresentou um pouco antes, uma emenda para tentar aumentar o FGC para 1 milhão. E Ciro Nogueira também foi apontado, tanto pela Malu Gaspar do Globo, como pelos senadores, como o cara aí que falou que esse negócio de CP do Banco Master não prestava. Já no caso da Refit, algumas emendas no projeto lá do devedor contumaz, apresentadas pelo Ciro Nogueira, meio que caiu como uma luva pro Ricardo Magro da Refit. Informações na época até do Guilherme Amado. Coitado Ciro Nogueira. Sempre tentando trabalhar pelo Brasil. Ah, meu Deus, eu gosto tanto do Ciro Nogueira. Não, eu tô triste pelo Ciro. Aí vem a Raquel Landim. 26 bilhões em atraso. Imagina quanto dinheiro não tem, Não tem aí, não foi movido para chegar nesse valor. A Raquel Landim já vai além. A operação da Refit vai secar o caixa 2 de partidos do Centrão. Não estou entendendo isso. Circulam informações em Brasília de possíveis delações premiadas de figuras-chave dos esquemas agora desbaratados. Ricardo Magro não é apenas o eixo central da Operação Poço de Lobato, que desbaratou o esquema bilionário de sonegação do Grupo Refit. Ele é também
um empresário de muitas conexões em Brasília, particularmente com políticos do Centrão. Na capital federal, a versão é de que a operação capitaneada por polícias civis e militares, Ministério Público e Receita Federal vai trazer dois benefícios para o governo Lula. Primeiro, um aumento de arrecadação formal, já que quem está devendo vai pagar. E dois, vai secar uma fonte importante de recursos de Caixa 2, rapaz, para os políticos do Centrão. Tu vê como o bolsonarismo é um negócio rasteiro. Toda vez que tem um escândalo envolvendo banqueiro, sabe, grande empresário bilionário, o bolsonarismo nunca tá no meio. É sempre pé de chinelo, né? Os problemas do bolsonarismo é o quê? É discurso de ódio. Discurso de ódio, né? Atos antidemocráticos, né? Sei lá. O que é que o bolsonarismo faz, né? Aí reclama do judiciário, né? Tenta dar o golpe de Estado de Miami. Mas quando é o Centrão, é dinheiro no bolso, né? Com operações mais inteligentes, feitas em conjunto também com autoridades estaduais, os investigadores chegaram no primeiro elo, os empresários. Com a Operação Carbono Oculto e a Operação Poço de Lobato, começaram a colocar um torniquete na chamada economia do crime. Um mundo paralelo no qual empresários inescrupulosos, muitas vezes ligados a grupos como PCC e Comando Vermelho, movimentam bilhões em sonegação, falsificação e adulteração de produtos. Projeções do Fórum Nacional de Segurança Pública apontam que a economia do crime representa 161 bilhões ao ano em apenas 4 setores: bebidas, ouro, combustíveis e fumo. E quando o malfeitor é proibido, o empresário sério floresce. Segundo o Instituto Brasileiro de Petróleo, a arrecadação do Rio de Janeiro triplicou em outubro após o registro da Refit ter sido suspenso pela Agência Nacional de Petróleo. Tem até uma coisa curiosa, saiu, acho que no Globo, uma nota falando que a Refit parece que ela estava vendendo mais gasolina do que a capacidade dela de refinar. Como isso é possível, né? A não ser que a gasolina veio de outro lugar, né? Deixa eu ver se eu acho que essa matéria é fácil. Refit, capacidade, refino. Saiu no Globo. Globo, Refit, vende. Deixa eu ver. A matéria recente não é não foi de agora. Ó. Deixa eu ver aqui se essa matéria mostra. Capacidade não mostra. Aqui. Capacidade. Não. Deixa eu dar uma pausa e ver se eu acho. Você vê que minha memória não falha, viu? Matéria do Lauro Jardim, sempre Lauro Jardim. A recém-interditada refinaria de Manguinhos refinou mais que sua capacidade de refino. Como isso é possível, né? Estranho, né, gente? Mas tá ali, né? Segundo a autorização da ANP, a empresa do Magro possui 2 torres de destilação atmosférica autorizadas com capacidade de processamento de 1.479 metros cúbicos por dia e 1.272 metros cúbicos por dia. Estas torres podem produzir em torno de 1 bilhão de litros por ano. Os dados consolidados de 2024, no entanto, revelam que Manguinhos refinou 2,2 bilhões, mais do que o dobro. Como isso é possível? Ou esse petróleo não veio? Daí. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui o negócio. Deixa eu ver se eu acho a notícia. Deixa eu ver o negócio aqui. Deixa eu ver se eu acho.
Era pra eu dar pausa de novo. Deixa eu dar pausa de novo. Achei. Olá, valeu a pena, valeu a pena. Petrobras desembarca carga russa apreendida da Refit. Será que, na verdade, a Refit não está refinando? Será que ela está só vendendo o petróleo que vem da Rússia? Que treta, hein? Que tretinha, hein? Que tretinha, rapaz. E aí agora, ó, 14 de novembro de 2025. Coisas que eu tinha lido na imprensa semanas atrás. É o que eu digo pra vocês, né? O que vem em vídeo é uma parte. Aí fica na minha cabeça. Eu vou lembrando das coisas. A Refit, viu? Tá demais. Só que a economia do crime não persiste sem a complacência da política. E é aí que as autoridades querem chegar nos políticos. Circulam informações em Brasília de possíveis delações premiadas, de figuras-chave dos esquemas agora disparatados, talvez uma espécie de lava-jato do Centrão. Lula, eu autorizo. Outras pistas, não provas, para as autoridades podem vir das relações entre esses empresários e os políticos. Ricardo Magro hoje é figura tóxica na capital federal, mas por muito tempo teve amigos poderosos. Em maio deste ano, um seminário em Nova York, organizado pela revista Veja e que tinha a Refit como patrocinadora master, contou com a presença de figuras poderosas da República, como o nosso grande Hugo Mota, o então presidente supremo na época, o maior iluminista brasileiro, Luiz Roberto Barroso, o senador Ciro Nogueira, o governador do Rio, Cláudio Castro. Obviamente o Cláudio Castro foi lá para cobrar pessoalmente, né? Porque é o estado dele. Eu amo o Brasil. E aí a melhor parte, para mim pelo menos, é ver isso daqui. Alerta. Ministério Público de São Paulo acusa a integrante do MBL de operar offshores do Ricardo Magro. Quem? O grande Cristiano Beraldo, que finge ser analista político na Jovem Pan. A Operação Poço de Lobato, deflagrado mais cedo pela Justiça de São Paulo, cumpriu 126 mandados de busca e apreensão contra pessoas e empresas suspeitas de integrarem esquema de sonegação fiscal liderado pelo grupo Refit. Um dos alvos foi o empresário Cristiano Beraldo, integrante da diretoria do MBL e comentarista político da emissora Jovem Pan. Eu acho, Dantas, que a sua jornalista foi injusta, porque ele não é só um integrante. Ele não é só um integrante. Você foi safado com o Beraldo. Ele é mais. Você o diminuiu. Mas a gente vai chegar lá. Você tem que falar para Mariana Albuquerque. Vocês diminuíram a importância do Beraldo. Segundo o Ministério Público, Beraldinho mantém empresas offshore nos Estados Unidos que coincidem em endereço com as de Ricardo Magro. Qual o problema, né? Isso é bobagem. Provando a continuidade do esquema internacional de blindagem. Uma das empresas, Cascai Bay LLC, teria como gerente Alessandra Angel Magro, esposa do empresário, que também seria dono de outra, a Oceana KB Real Estate. Beraldo, que foi secretário de turismo de Eduardo Paes, maravilhoso, aparece nas investigações como CEO da J Global Energy Inc., identificada pelos investigadores como parceira de Manguinhos de Ricardo Magro. As informações constam de decisão da juíza Márcia Mayumi Okoda Oshiro, obtidas por esse site. Aí começou, né? Não, fui pego de surpresa, vou provar a minha inocência, óbvio. Todos nós sabemos, Beraldinho, você é maravilhoso. Falei, né? Cristiano Beraldo jura que é tudo lícito, só gerencia offshore de petróleo no Texas. É o Rockefeller brasileiro. Ele não faz nada de errado. Estão pegando ele aí. Quanto ao MBL, gente, sempre é perseguição política. O MBL não faz nada de errado. É sempre perseguição política. Mas eles vão provar tudo ao final, mais uma vez. Aí o MBL já correu pra aplicar um Luciano Ayan Beraldo? Nunca vi. Sei nem quem é, rapaz.
Não foi isso, né, nesse ponto. Mas tá ali, ó, o compliance do MBL tomou ciência na tarde desta quinta da inclusão do nosso amigo e colaborador Beraldo, que também é apresentador da TV na Jovem Pan, em investigação concernente à empresa em que ele presta serviços nos Estados Unidos. Beraldo se comprometeu prontamente a atender os desígnios da justiça e a colaborar com a investigação. Visando esclarecer todos os fatos, ato contínuo pediu desligamento do movimento para que possa se dedicar integralmente ao assunto. Nem não respigar no MBL, que o MBL não tem nada a ver com isso. Eita, rapaz. Chico Linguiça, né? Com sua turma no evento da Refit. E aí, rapaz? Pode até apagar o tweet, né? O print aqui agora é eterno. E aí? E aí, Renanzinho? Rapaz. Como é que pode, hein? Eu não sabia, né, Renan? Tu não sabia que era o Ricardo Magro. Tu foi na evento porque era da Veja, né? Não ia recusar, né? Ia estar com o Barroso, o Ciro Nogueira. Ah, rapaz. E aí, pra mostrar, né, do porquê eu acho que a turma do Cláudio Dantas foi injusta com o Beraldo. Quando coloca assim, não, cada diretoria do MBL. Não, ele é muito mais do que isso. Se o MBL tem um partido, Beraldinho é um dos 2 maiores financiadores do MBL. E graças a Deus, né, o Beraldinho vai mostrar pra gente que é tudo lícito. Que eu confio nele, como eu confio no MBL. A Bia da Caserna coloca, né, queridos, não é bem assim não, tá? Beraldo foi o maior doador para a criação do Partido Missão, inclusive financiando coletores de assinaturas profissionais. Ela coloca lá. Vamos aqui ouvir o que o Beraldo e o Arthur têm a falar. Esse tempo, cara, a gente tem gastado toda a nossa energia, todo o nosso dinheiro. Inclusive, vamos falar uma coisa aqui. Vocês estão na live com os 2 maiores doadores do Missão, você sabia? Eu e o Cristiano Beraldo somos 2 maiores doadores do Missão. E o terceiro, e hoje é o mais importante, e eu preciso de você nisso. Se não for você, você tem que conhecer alguém que vai entrar. Eu preciso de coletores profissionais. Eu preciso de gente para trabalhar. Então você não vai doar, você vai trabalhar pela Missão e você vai ganhar dinheiro. Você vai ganhar grana. Tem cara fazendo 70 assinaturas por dia, Beraldo. 70, mano. Você tem um coletor, velho. Ele chegou a ganhar mais de 10 mil reais por mês. A gente teve que contratar um contador pra ele. Não é sério. O Lean. A gente falou, a gente precisa de um contador porque o cara tá ganhando dinheiro. Ele não sabe nem como pagar o imposto disso. Será que saiu barato esse partido do MBL? Foram muitas doações. Foram muitas doações pro MBL, rapaz. Parabéns, garotos. Vocês estão sempre no lugar certo, na hora certa, né? Ai, Brasil não cansa de me surpreender. Mas enfim, gente, vamos agora falar de assuntos ainda mais sérios, né? Que acho que interessam vocês muito mais. Ontem, o Carlos informou uma coisa que dá até tristeza de pensar, né? Acabo de receber a informação de que meu pai acaba de ter mais uma crise acentuada que já vinha se arrastando. Os médicos foram acionados nesta tarde do dia 27, diante da persistência de soluços e refluxos que começaram durante a noite e continuaram ao longo do dia. Ele não vai sobreviver frente a essa injustiça. O sistema está assassinando de forma rápida e brutal meu pai. O que fazer, meu Deus? E assim dia também. O Jair Renan também tinha comentado sobre isso. Uma pessoa que precisa de cuidados médicos sérios, tá todo mundo vendo, né? O nível de estresse eu acho que ajuda, né, nessa questão dessa crise, mas tá nem aí, né? O pessoal tá fazendo a festa. Aí, lidando com essa prisão injusta de Bolsonaro, nossa gloriosa Daniela Lima veio trazer bastidores, né? O Lula, como sempre, comemorando, deixando claro que seu lado político, né? Sua vitória política nessa situação. E ela fala que pegou mal essa fala do Lula aí junto ao judiciário. Agora, o presidente da República fazer o que faz, conhecendo o contexto de exploração política ou de uma politização do Supremo Tribunal Federal, acaba colocando mais lenha numa fogueira que, na verdade, não auxilia e vem queimando as togas do STF
há bastante tempo, né? Luiz Inácio Lula da Silva acaba expondo integrantes do Supremo Tribunal Federal em vez de blindá-los, né? O Supremo vem há algum tempo tentando esclarecer publicamente, inclusive lá fora, né, dando entrevistas internacionais. O ministro Gilmar Mendes estava em Roma essa semana, não sei se ele voltou já, mas estava em Roma essa semana e fez uma longa explicação na Universidade de Roma sobre o processo de Bolsonaro, explicando como aconteceu, como foram colhidas as provas, quantos anos foram de investigação, como se chegou a esse resultado, né? Há um trabalho para apresentar para o mundo o que aconteceu aqui no Brasil juridicamente. Politicamente, não é o caso, porque o Supremo não é uma corte política, ou, na melhor das hipóteses, não deveria ser nem efetiva, nem tratado como tal, nem efetivamente, nem tratado como tal, como uma corte política. Então, o presidente atrapalha, não ajuda o esforço de comunicação que o Supremo tem feito para explicar, para desenhar a quem ainda não conseguiu entender como é que se chegou nesse resultado, que sim, é um marco na história do Brasil, sem sombra de dúvidas. Exato. Pois é, né? Tá bom, né? Assim que me mandaram. Parece que vão avançar contra a turma do orçamento secreto. Mas vamos lá. Aí o Carlos também tinha comentado o seguinte: discutir sucessão presidencial enquanto os maiores absurdos políticos se acumulam contra o maior líder do país, enquanto heróis nacionais são presos de forma ilegal, é compactuar com a covardia e a tortura que esse regime impõe a milhares de brasileiros inocentes. É, na prática, aceitar que, em breve, a Coreia do Norte deixe de ser apenas uma irmã ideológica para se tornar o espelho oficial do Brasil. E tem muita gente nessa, né? Muito preocupada com 2026. Ainda tem gente que vai além, que a preocupação não é só em 2026, é com acabar com o bolsonarismo. Mas depois a gente fala dessa turma do acabar com o bolsonarismo. Começando a falar sobre 2026, o nosso grande cadeirudo estava em mais um evento de banqueiro. Tá aí um homem que gosta de banco, viu? Talvez mais do que o Ciro Nogueira. Acho que o pessoal está muito ansioso. A gente tem tempo. As peças estão sendo montadas. Diz Tarcísio sobre a eventual candidatura do campo da direita para 2026. Não tenham ansiedade. Negar que ele é candidato, ele não quer, né? Toda vez que ele chega na frente de um banqueiro, aí vai, não, vamos ter paciência, vamos ter paciência. Aí pra direita bolsonarista, não ficar pegando no pé dele, ele fala, não, vou vir pra reeleição. Aí você vê, né? Olha a manchete. Tipo aquela fala dele no G4, né? Que o Brasil precisa de um novo CEO. Nós vamos livrar o Brasil do PT. Diz Tarcísio sem comentar sobre possível candidatura. Em palestra em um banco, o governador disse que a direita vai apresentar um projeto eleitoral viável. Eu não preciso necessariamente ser um protagonista. Foi no UBS, né? O Banco Pactual, e depois o Dedé foi trabalhar no UBS, aí depois o UBS meio que vendeu a operação no Brasil, o Dedé recomprou e virou o BTG. No evento, contudo, o governador se esquivou de manter o discurso de que está fora da disputa nacional. Ele foi questionado se poderia fazer pelo Brasil o trabalho que estava fazendo por São Paulo, em uma pergunta direta sobre a possibilidade de ser candidato à presidência. Em outra citação, aí você vê, o partido de Lula, né, ao longo da palestra, Cadeirudo defendeu que a direita apresentará um projeto de desenvolvimento ao país que vencerá as eleições. Bom, vamos ver, né? Eu acho que a gente tem que ter um projeto de país mesmo. Vamos ver o do Tarcísio. O que eu vejo, e aí eu sou otimista nesse ponto, é que esse campo da direita, que às vezes o pessoal diz que está desorganizado, vai apresentar um projeto para o Brasil, em cima daqueles pilares que são importantes. Da desburocratização, da desindexação, da desvinculação. Afirmou, esse projeto vai ser o vencedor no ano que vem, não tenha dúvida, nós vamos livrar o Brasil do PT. Eu me preocupo muito de ouvir isso da boca do Tarcísio, sabe? Eu acho que a desburocratização é sim um processo importante, só que primeiro você vê, o cara fala que vai apresentar um projeto de desenvolvimento, mas o projeto, ele não é muito propositivo, né? Ele é meio anti, né? Vamos ser anti-burocracia, isso é bom. Agora,
Às vezes ser anti-burocracia, a depender da turminha, né? Principalmente da Faria Lima, o que eles querem no final do dia é só tirar o Estado e eles se tornarem a burocracia. E eles falam que isso é desburocratização. Desindexação, o pessoal fala muito isso sobre desacoplar, sabe? O salário mínimo da questão aí da Previdência, do BPC. Você pode aumentar o mínimo e o aposentado continua lascado. Ou você lasca ainda mais com a vida do aposentado e de quem realmente recebe aí benefícios sociais dos mais básicos dos mais básicos. Por isso que eu fico muito preocupado de ouvir isso da boca do Tarcísio. E quando fala desvinculação, anda de mãos dadas com a desindexação e às vezes também pode estar falando, a gente vai se desfazer de algumas coisas aí. E eu falo isso com base em quê? Já mostro. Pensei que estava aqui na... Não, até já mostro aqui, na sequência, que faz mais sentido. O Infomoney, um dos jornais da Faria Lima, coloca essa manchete. Tarcísio disse que a oposição está na idade da pedra e que privado faz quase tudo melhor. É porque às vezes não é sobre fazer melhor, né? Às vezes tem outros pontos envolvidos. Mas enfim, o governador de São Paulo, Tarcísio, voltou a defender de forma enfática o programa de privatizações do Estado. Isso durante o evento de banqueiros. Afirmou que a resistência às privatizações vem de uma turma que está na idade da pedra. Não, Tarcísio. Vem de uma turma que acha que dinheiro tem carimbo, diferente da sua. Vem da turma, eu, por exemplo, que lá atrás na questão da Eletrobras, falei inclusive para a turma que gosta do seu apreço, né, que era a equipe lá do Guedes, do Campus Neto, que eu falei, irmão, falei com o Márcio Furtado. Acho que o problema é que quando a vez que vende, as pessoas que sentam no conselho, elas pensam de uma forma que eu tenho um repúdio, né? Agindo desse jeito e tudo mais, coisas que você defende. Então, isso eu acho que é prejudicial. E na prática, o que foi isso? A questão da Eletrobras. Foi vender lá as termoelétricas para JBS. E depois o Lametã MP, né? Então, nem sempre, cara, é sobre estar na idade da pedra. Essas falas de lacração para banqueiro, eu até entendo, mas são falas injustas. A gente tem que politizar as pessoas, não ficar lacrando na rede social. Na verdade, você nem lacrou na rede social, né? Lacrou pro banqueiro. Aí o antagonista deu destaque ali para a fala dele, né? Nós vamos livrar o Brasil do PT. E aí o Ebert, junto aqui com o Kleber, comentaram coisas que eu concordo. O Ebert fala assim, o maior problema não é o PT, é a quem o PT serve de testa de ferro. O PT não é nada hoje, né, sem o judiciário. Então, se for para trocar só o PT e servir de testa de ferro de algumas das mesmas forças, pouca coisa muda. E eu acho que a direita mais ideológica, mais radical, né, realmente quer também resolver essa questão com o judiciário, né? Porque o PT é um problema, mas o judiciário é quem tá botando a turma da direita na cadeia. As vítimas do 8 de janeiro, né? O Jair. E o Kleber complementa falando, ó, nem desenhando isso, a direita é capaz de entender. O fetiche pelo cargo presidencial não poupa quase ninguém em nosso campo ideológico. Talvez em 2030 algumas pessoas consigam despertar. Aí, cerrando fileiras para dividir a direita. Não estou dividindo ela sozinho. Temos aqui o meu querido Eduardo Bolsonaro. Concedeu entrevista aí pro UOL. Perguntaram para ele sobre o Cadeirudo. Aí vamos ver o que é Eduardo, né? Porque quando eu falo, às vezes é birra. Quando o Eduardo fala, às vezes fala com um pouco mais de propriedade. Tenham querido pintar o Tarcísio como uma pessoa de direita, porque ele não é. Uma pessoa, o Tarcísio ele é um tecnocrata de centro, né, que no cenário político ele acha que ainda há margem para o diálogo com o Moraes, né? Eu acho até que ele enxerga pessoas como eu, né, aquelas pessoas radicais que ele quer se ver, né, afastado, e ele também acha que tem os votos da direita de maneira cativa. Isso é um problema, porque achando, não especificamente o Tarcísio, mas no entorno dele, né, crendo que os votos da direita estão garantidos, ele tenta agradar o centro e a esquerda. E isso daí é uma estratégia errada. Falando a verdade, a gente vai cada vez mais tirar pessoas das trevas da esquerda, ou mesmo do centro, e trazê-las para a direita. Foi isso que Bolsonaro fez em 2018. E a gente tem que continuar fazendo isso para impedir o retorno dessa esquerda à cena do crime.
Porque o governador Tarcísio, por exemplo, quando ele coloca, né, dinheiro numa parada LGBT, no final das contas, isso vai acabar caindo em ONG, vai acabar caindo em advogado, que depois vai tentar pegar meu passaporte aqui, que vai tentar processar, né, o Flávio Bolsonaro por qualquer motivo que seja. Então você tem que enxergar o seu inimigo como ele é. Pois é, né? Me ajuda a te ajudar, Tarcísio. Tá cada vez pior, cara. Aí, eu não coloquei isso aqui à toa. Eu vou começar por aqui. Eu fiquei na dúvida se eu começava por aqui ou por umas notícias. Tem mais de um vídeo aqui do Aécio. Mas a gente vai voltar nessa questão até do Tarcísio, né? Mas vamos começar. Assim como Eduardo, Aécio Neves concedeu entrevista para o UOL, mas não só para o UOL, para a CNN, falou de as atletas com Poder 360, porque Aécio assumiu a presidência do PSDB no lugar do Marconi Perillo, algo assim. Aí a Pri dá destaque ali, né? Aécio Neves. Eu percebo que agora que o Bolsonaro não é mais protagonista do país e nem Lula, o PSDB reencontra o seu espaço. Tem uma turma da direita, né, que são os radicais, teorias malucas que falam, olha gente, Teatro das Tesouras, estão tentando tirar Bolsonaro no tapetão para recriar o Teatro das Tesouras, né, o tucanato e voltar para a eleição, PT versus tucanos. E o Aécio vem para confirmar isso, né? Parece que não era a teoria da conspiração. Mas vamos ouvir aqui da boca dele. O que eu percebo, cabe a nós tentarmos antever um pouco o que está por ocorrer, é que essa Avenida do Centro começa a ser reaberta. A partir do momento em que Bolsonaro já não é protagonista do seu próprio futuro e muito menos do futuro do país. E o próprio presidente Lula, independente do resultado da eleição, não será para o futuro, o PSDB reencontra seu leito natural, seu espaço de um partido programático, um partido que é liberal na economia, inclusive nas suas políticas sociais, que defende uma política externa pragmática em favor dos interesses do Brasil e que faz uma oposição ao PT dentro das regras democráticas. Eu reassumo a presidência do PSDB no momento em que essa polarização, nós sabemos que no Brasil, Daniela, a política é feita muito em torno das pessoas, né? Ela é extremamente personalista, historicamente personalista, né? Desde Getúlio Vargas, passando por todos, Juscelino, Tancredo, os próprios Lula e Bolsonaro. No momento em que esses dois personagens não são protagonistas do futuro, reabre-se um espaço para o PSDB voltar a... Um partido que é liberal na economia, pragmático nas relações internacionais. Já na CNN, Aécio fala o seguinte: Lula nunca foi homem de esquerda, diz Aécio. E eu não acho que ele tá de todo errado não, viu? Pode parecer um paradoxo, mas como assim? Não é que o Lula não seja de esquerda, não esteja na esquerda, não esteja representando um partido de esquerda. Mas é quando você olha a figura do Lula desde a época dos sindicatos, né, é aquele ponto. A esquerda que o Golbery gosta, né? A esquerda que o Golbery criou, a esquerda que a CIA gosta. O Lula sempre foi um cara muito mais pragmático e um cara que soube trazer a esquerda para o centro do que qualquer outra coisa, né? Do que um cara de esquerda mesmo bater no peito. Tanto que a política... Assim, o PT sempre foi aquele partido visto como super radical da esquerda. Lula assume o poder e mantém todo o arcabouço fiscal, monetário e macroeconômico do governo FHC. Não mexeu uma linha no tripé macroeconômico, deixou o Meirelles lá quietinho no Banco Central o tempo inteiro, assim... Vida que segue. E aí nessa matéria, o Aécio vai falar de outras coisas, vai falar o seguinte, ó. Ao abordar a trajetória do PSDB, Aécio destacou que a legenda nasceu como partido de centro-esquerda. Sim, sempre nasceu. E você vê como o brasileiro era despolitizado. Porque o brasileiro chegou a acreditar por um bom tempo que o PSDB era um partido de direita. Por quê? Porque o PT era de esquerda. Inspirado na social-democracia europeia. No entanto, ressaltou que atualmente o partido se posiciona como um pouco mais conservador do que em sua origem. Agora me pergunto, conservar o quê, né? Segundo Aécio, o espaço da centro-esquerda vem sendo ocupado pelo PT e por Lula, enquanto a esquerda brasileira é hoje representada por partidos como PSOL e PCdoB. O PSDB, por sua vez, busca ocupar o espaço do centro democrático,
que ele faz questão de diferenciar do Centrão. Tem o Centrão e o Centro Democrático. Maravilhoso. Aí eu falei que eu queria voltar a conversar do Tarcísio. Olha como são as coisas, né? O Aécio não quer papo com o Bolsonaro. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Você tem que acabar. Olha, ó. Não apoiaremos família Bolsonaro nem Lula. Esquece a família Bolsonaro. E o Cadeirudo? Ah, o Cadeirudo é diferente. A Aécio assume PSDB indica que partido pode apoiar Tarcisão em 26 se não representar apenas Bolsonaro. Tarcísio com a representação de algo mais amplo. Uma guinada ao centro. Ninguém da família Bolsonaro presta pro Aécio, mas o Tarcísio presta. Tarcísio, tu tá mal, viu, cara? Tu tinha que falar pro Aécio ficar quieto. Porque esse tipo de fala acho que só te queima ainda mais. Aí o Aécio, ontem, deu uma entrevista pro Igor Gadelha também. O Aécio tá demais. E ele revelou que ele teve uma conversinha reservada com o Tarcísio sobre 2026. Aécio Neves revelou à coluna ter tido uma conversa reservada com o Tarcísio. Tem vídeo, viu, disso daqui? Sobre as eleições de 26. A conversa entre os dois aconteceu no primeiro semestre deste ano, quando Aécio ainda não tinha assumido o comando do PSDB. Aécio contou que no encontro, disse a Tarcísio, que o governador precisa fazer uma guinada ao centro, caso deseje ser candidato à presidência da República nas eleições de outubro do próximo ano. Rapaz, se o Tarcísio for mais ao centro, ele vira, não sei, vai parar onde? Mais pro centro? Não tem como, né? Ele é o centro. Na última conversa que tivemos, vai ficar parecendo que teve mais de uma, né? Eu dizia exatamente isso. Eu achava, eu não era presidente do partido ainda, mas apenas uma sugestão, ele teria que fazer uma guinada ao centro. Eu brincava, olha, eu vou assumir o PSDB e vou radicalizar no centro. Segundo o deputado mineiro, o governador de São Paulo ouviu bem. O Tarcísio é muito sensato, isso ele passa. Um cara muito equilibrado. Ainda também com suas limitações. Para Aécio, o governador precisa ser palatável. Não digo nem para nós do PSDB, mas para o eleitor de centro. Para esse eleitor de centro, ele tem que ser muito mais que o herdeiro do bolsonarismo. Só não presta a família Bolsonaro. A família Bolsonaro de jeito nenhum, mas o Aéciozão curte. Aí eu falei que a gente ia falar muito do Aécio, pô. Quem que apareceu também? Chamando meu querido Aécio. Meu querido. Nosso deputado federal Sóstenes Cavalcante. Ai, ai, ai. A Fernanda fala assim, eu juro que eu estou tentando entender isso aqui. E olha que eu gosto muito do Sóstenes. Não tô nada contra ele. Eu entenderia se fosse o Rogério Marinho ou o Jorginho Melo. O Rogério Marinho tá... Rapaz, o Rogério Marinho tá filiando todo mundo do PSDB, rapaz, no PL. Tá sofrendo muita crítica o Rogério Marinho, né? Mas vamos aqui ouvir o Sóstenes. Porque esse vídeo realmente vale a pena ouvir e abordar alguns pontos. Mas eu venho aqui hoje com muita alegria a pedido do nosso presidente Valdemar, assim como Altineu e Alvino, querido Aécio Neves, que ora assume uma responsabilidade nada fácil, porque substituir Marconi Perillo é um desafio enorme. Antes, Bruno, meu colega, que foi o voto decisivo do impeachment da pior presidente que esse país já teve. Ele decidiu com o voto dele, nunca vou esquecer. E o que nos une... é que se existe um partido, quando eu cheguei no meu primeiro mandato na Câmara, querido Aécio Neves, é que o partido que mais tempo enfrentou o PT foi o PSDB. Isso nos une. Lógico, e eu tenho convicção que com as marcas, as digitais do eterno governador de Minas Gerais, porque eu sou casado com a mineira há 28 anos, do Triângulo Ituitabana, eu sei que a sua gestão será uma gestão de desafios e de crescimento do partido e trazendo o partido para o centro, porque o centro é um papel importante nesse país. Mas que vocês vão caminhar com o PT, eu tenho certeza que nunca vai acontecer. Nunca. Só tenho convicção. Nunca vai, né? Nunca vai.
Ô, Sóstenes. Deixa eu ver se eu acho aqui. Como é o nome do cara? É Fernando. Deixa eu dar pausa aqui no vídeo, pra não gastar o tempo de você. Vamos lá, vamos dar uma pequena aula de história pro Sóstenes Cavalcante, né? Esse é o Fernando Guimarães, do PSDB, do grupo Esquerda pra Valer, né? Você vê, um grupo do PSDB. E o Fernando Guimarães era do Direito Já, Fórum pela Democracia. Uma união aí de grupos suprapartidários que apoiou a Frente Ampla, fez vários mini-congressos, palestras, que vai desde o Luciano Huck até o Santos Cruz, passando pela Carmen Lúcia Marina Silva, dentre outros. E aí, Sóstenes, deixa eu te mostrar outra coisa aqui também, paião. Sabe quem é Paulo Marinho? Sabe quem é ele, né? Tá no PSDB. Dória que levou. Ó o L. Ó o L. Sabe quem é, né? Aí, meu querido Sóstenes Cavalcante, né? Sabe quem é esse aqui, né? É o presidente de honra do PSDB, né? Histórico, Fernando Henrique Cardoso, né? E o Lula teve apoio, né? A José Serra, Tasso Gereissati, que são pessoas de peso pesado no PSDB, que estão no PSDB até hoje. Então, assim, cara, é uma loucura isso daqui. Eu até entenderia o Sóstenes ir no evento, né? Da nomeação do Aécio como presidente do PSDB, cumprindo uma função protocolar, institucional, em nome do Valdemar e do Altineu. Mas esse tipo de fala, Sóstenes, é algo absurdo, é algo ridículo. Isso aqui é a imbecilização do brasileiro, que é despolitização total. E é contra isso que eu trabalho, sabe? Que eu me dedico. É explicar para as pessoas o que é o Brasil, o que é a política. Quando você mente e desinforma, você tá fazendo um desserviço pra nação, cara. É que eu até gosto de tudo, não tá nada contra o senhor, não. Tá entendendo, gente? E ainda vender que o PSDB foi o partido que mais combateu o PT. Você tá com a cabeça onde, Sóstenes? Lula e Fernando Henrique Cardoso, ambos membros do Diálogo Interamericano. O próprio FHC que levou o Lula pra lá. Lula já ajudou na campanha do FHC. A gente já fez dossiê sobre isso do Arquivo Nacional, mostrando até os valores doados na época, aquela campanha do FHC para Senado, nos anos 80, lembra? Como assim, cara? Tá maluco? O que nos une... Não tem nada que me une no PSDB não, irmão. Quero distância. Quero distância. Aí o Mafinha fala assim, ó, é simples, é o que eu venho dizendo há tempos. O inimigo não é o PT. Não é o PT que quer nos destruir. Bom, até quer. Mas não tem os meios. Pode até ter, mas não todos. O problema não é só o PT. É o regime como um todo. Mas o Mafinha fala, são os tucanos. Eles querem a volta do bipartidarismo fake do Brasil. Querem voltar a ter os votos da direita enquanto fingem ser de direita. O ditador fez o que fez em nome dos tucanos. O governo hoje é tucano e ninguém percebeu. Quem manda são 3 tucanos e uma tucana, que tutelam o presidente Lula. Bom, você parar para olhar, o Moraes é tucano, o Gilmar Mendes sempre foi tucano. A economia é toda guiada pelos tucanos. O Haddad age como tucano, o Alckmin é tucano. Então, assim, as pastas que realmente mandam, né, os ministérios, todos possuem uma política. Você acha que o Alexandre Silveira, que recebeu os irmãos Batista lá no Ministério de Minas e Energia, você acha que ele parece ser mais petista, ele que é do PSD do Kassab, ou ele é mais tucano? Um social-democrata. Mas é a turma do Sóstenes. Ainda bem que tu foi lá em nome do Valdemar, viu? E do Altineu, não foi o nome de Bolsonaro, porque se fosse ia ficar maluco. Aí a turma lá no Quinto escreveu um breve artigo falando o seguinte: discursos nas redes e movimentos nas sombras. A prisão de Bolsonaro desencadeou mais um movimento político que expõe a verdadeira face de alguns atores que se dizem bolsonaristas, mas, na realidade, estão interessados apenas em conquistar votos para 2026. Nada de novo. A ascensão de Tarcísio e seus aliados serve como exemplo claro dessa dinâmica oportunista que hoje domina o cenário. Enquanto Eduardo Bolsonaro tenta manter a defesa ativa, mesmo diante do cerco judicial e midiático, o governador de São Paulo e seu grupo optam pelo silêncio nos momentos cruciais, como no dia da prisão, para só depois virem com notinhas calculadas, mencionando conversas com Gilmar Mendes. Olha, o Tarcísio falou com Gilmar Mendes. Foi massa. Mas, por acaso, Mendes
é um dos ministros do Supremo que, junto com Moraes, tem mostrado uma sanha particular para manter Bolsonaro preso. A tal defesa que alegam fazer é, na verdade, um jogo político para dividir a base bolsonarista e preparar o terreno para 26. Além da ausência na hora necessária, sabe-se que o Cadeirudo passou o fim de semana nas montanhas em Campos do Jordão. Estava de uma mini-férias, está muito cansado. Um verdadeiro aliado abrir a mão de uma viagem dessas para se manifestar rápido, mostrar presença e dar sinal claro de apoio ao ex-presidente em um momento delicado. Eu que não sou ninguém, eu sinto que em momentos como esse eu tenho a obrigação de estar aqui, né, dando minha cara a tapa para falar, gente, e aí? Que alguém acha assim, cara, tu que acompanha tanto, e aí? O que é que acontece? Eu acho que eu tenho que estar aqui para dar minha cara a tapa. Quem dirá quem foi eleito aí graças a Bolsonaro? Outro elemento dessa estratégia é o papel dos chamados aliados, que adoram dar informações em off para a imprensa. Vazar informações seletivamente alimenta a desqualificação interna, cria narrativas para enfraquecer adversários dentro da própria base bolsonarista e manter um ambiente político instável, sempre favorável aos interesses desses grupos que buscam o controle eleitoral. Além disso, a agenda do grupo de Tarcísio não parece lutar por anistia ampla e libertadora, mas sim negociar medidas paliativas, como a prisão domiciliar, que mantém Bolsonaro preso, mas com algum conforto estratégico, né? O grupo Tarcísio é ele, Ciro Nogueira, Marcos Pereira, Kassab, parece que essa turma quer anistia. Isso demonstra que o foco está muito mais na construção de candidatura e de projeto eleitoral próprio do que na efetiva defesa do líder que os elegeu. Outro ponto importante é a estratégia de desqualificação interna. Já vimos isso com Eduardo Bolsonaro, que foi sistematicamente enfraquecido politicamente. E agora, o alvo é o Flávio. Essa prática tem como objetivo abrir espaço para Tarcísio, desgastando o sobrenome Bolsonaro para que ele possa crescer como opção da direita, sem enfrentamentos diretos. É uma jogada cuidadosa, mas que deixa claro que parte da base bolsonarista está longe de ser unida ou leal. Mais do que nunca, a verdadeira base precisa abrir os olhos para esse cenário. Quem realmente está na luta pela liberdade e pela manutenção do legado de Bolsonaro são poucos. Eu diria muito poucos. Muitos jogam apenas para garantir votos, usando a imagem de Jair como mercadoria política. Essa divisão só enfraquece o campo, que deveria estar unido diante uma grave e permanente ofensiva contrária. Os movimentos não são de defesa, mas de oportunismo eleitoral. O tempo mostrará quem realmente esteve ao lado de Bolsonaro e quem apenas quis surfar na crise para ganhos políticos. A base bolsonarista precisa entender que defender o presidente preso requer mais do que discurso. Necessita estratégia, união e ação concreta. E os que desqualificam a família Bolsonaro estão longe dessa luta. Em uma verdadeira batalha, a lealdade se mede na prática, não no discurso barato para as redes sociais e movimentos contrários nas sombras. Aí o Paulo Figueiredo comenta sobre a candidatura do Flávio Bolsonaro e fala umas coisinhas a mais. Que o desespero destes caras é saber que não há nada que eles possam fazer. Porque vai ter candidatura, sim, de um Bolsonaro. Vai ter candidatura, sim, não é vice, não. Ora, vocês acham que vai acontecer o quê? No momento em que sair Flávio Bolsonaro, candidato a presidente, com o apoio do Eduardo, com o apoio do Carlos, com o apoio do Renan, todos os filhos apoiando, possivelmente, não converso com ela, mas imagino que naturalmente também, com o apoio da Michelle, vai fazer um acordo com quem? Quanto tempo um candidato... O Tarcísio eu acho que nem seria candidato numa hipótese dessa, porque ele não é... O Tarcísio reputou ele inteligência. Mas quanto tempo será que a gente vai demorar para destruir um Ratinho Júnior pelo resto da vida? Quanto tempo a gente vai demorar para destruir qualquer outro candidato que tope fazer esse papel de candidato do sistema, Caiados da vida? Quanto tempo? Eu acho que uma semana de internet a gente acaba com a reputação desse cara para ele nunca mais se eleger nem síndico do prédio. Pelo menos não com voto da direita. Como que a gente acaba com a reputação? Com a verdade, só expondo que a pessoa é um candidato do sistema. Precisa de muito. Ah, bom, para isso precisa ter rede social, né? É, por isso que você precisa ter VPN, tem um link aqui na descrição. Teve gente que ficou pegando essa fala do Figueiredo, vai acabar com a reputação, vai fazer isso, vai destruir a pessoa. Cara, como se fosse assim uma ação maligna e desonesta. É só mostrar quem eles são. Tem o que demais nisso? É porque cada vez mais cresce os wokes da direita. Aquela turminha do mimimi, a turma que reclamava do mimimi da esquerda, que palavras machucam, agora virou da direita. Porque olha como ele falou, olha como ele é radical, olha como, cara, pelo amor de Deus, entende o que está sendo dito, entende o discurso?
Aí, pra trazer aqui de exemplo, cara, é só mostrar a verdade. Começando aqui pelo próprio Ratinho Júnior, que o Figueiredo citou. A Thalita colocou, né? 42 segundos de fala do Ratinho Júnior. Vamos da prisão de Bolsonaro. Quantas vezes ele falou a palavra anistia? Nenhuma. Você vai ver a grande indignação do Ratinho Júnior. Olha como ele tá indignado. Olha, primeiro que eu lamento. Eu acho que para nenhum país do mundo é bom você ver um líder que já presidiu o seu país, seja de partido A ou partido B, estar sendo preso, né? Ainda mais uma conjuntura que não foi por roubo, não foi por assalto ao cofre público, foi por uma questão de brigas políticas. Então eu torço para que a justiça possa ter serenidade, né? E, inclusive, de certa forma, sensibilidade com a saúde do ex-presidente, para que ele possa, se tiver que cumprir uma pena, de uma maneira razoável, onde não comprometa a sua vida. Se tiver que cumprir pena aí, pô, de uma forma mais de boa, deixa ele preso em casa. Espero serenidade. Depois dessa fala aí, Alexandre de Moraes botou a mão na cabeça, coçou a careca, até cabelo nasceu. Falou, rapaz, aí, acho que eu fui longe demais, viu? O Ratinho Júnior falou que eu tenho que ter serenidade. Agora eu vou mudar. Agora eu vou me tornar um homem sereno. Eu agora vou me tornar um homem sereno depois do Ratinho Júnior. Aí aqui vem o Clark. Reencontrando o amigo Paulo Guedes. Um dos grandes ministros que esse país já teve. É por figuras como ele que eu ainda acredito no nosso Brasil. Rapaz, se eu tivesse acreditado no Brasil por causa do Guedes, eu já tinha desistido. Porque o Guedes desistiu do Brasil. Ele só liga pro dinheiro dele, né? Montou a Ivy aí, a City dele, boletando aí adoidado com projetos de transição energética, mercado de carbono, economia verde, agenda SG, tudo que eu ataco, tudo que eu discordo. E aí, calado, né? Sobre o restante do que se passa no Brasil. Então, se o Guedes fosse um motivo de esperança, meu amigo, eu já tinha desistido. Aí o Clark comenta, né? Olha que maravilhoso. Enquanto o Bolsonaro está sofrendo violações de direitos humanos, o dito amigo Paulo Guedes se encontrando com Romeu Zema, né? Os liberais. Calado está, calado continua. Aí eu coloquei aqui na sequência de pirraça, o Constantino surtar também. O PCO, o Ramais. Tá bom. Gente, olha como são as coisas. O Paulo Guedes não abre a boca. O Romeu Zema ataca Eduardo Bolsonaro gratuitamente. Ainda mente sobre a questão das tarifas, sobre a Magnitsky. O Ratinho Júnior idem. Lembra da palestra do Ratinho Júnior no BTG, que falou que o Bolsonaro acabou? Porque eu não esqueci, não. Ele já tá registrado lá no Atlas. No Atlas de setembro, já tá lá. Enquanto isso, aí é aquela coisa que tu tinha que botar na cabeça e pensar. Cara, como é que alguém... que eu acho que dá pra falar que é extrema esquerda, né? Se tiver uma extrema esquerda, acho que o pessoal se encaixa nisso. Cara, tá aí, um cara de esquerda, trotskista, vendo que tem absurdos. Consegue abrir a boca e apontar. E os aliados, tá ali, ó. Abraço. Ai, pessoas como você, ó, para o Brasil. Eu quero que a justiça tenha serenidade. Isso é um absurdo, pô. Quando você faz uma defesa mais covarde e mais fraca que alguém da extrema esquerda, não dá. Aí vamos aqui ouvir, ó. O Clark aqui, inclusive era o Clark aqui, ó, de novo ele. Todo. E não conseguiram chegar a um acordo ainda com o Bolsonaro. Perguntando, por que estão perseguindo o Bolsonaro, botar ele na cadeia e tudo mais? Fala, cara, porque não conseguiram fechar um acordo com ele. Quando eu digo não conseguiram, estou me referindo, logicamente, aos representantes do grande capital, como o STF, por exemplo. Né? Em parceria. Não conseguiram chegar a um acordo com o Bolsonaro. Daí essa quantidade de crises. O da tornozeleira eletrônica, não sei o que significa, né? Porque se fosse uma tentativa do Bolsonaro de escapar, teria tido alguma tentativa de escapar. Não aconteceu nada, né? É estranho. Mas é evidente que
diante da vigília e tudo mais, estão acelerando o processo e diante da falta de acordo, né? A vigília também é uma evidência de falta de acordo. E por que você acha que não tem acordo? O que impede esse acordo? É o problema eleitoral, né? Os bolsonaristas não arredaram o pé de ter um candidato próprio nas eleições. E por que eles não arredaram o pé? Não, arredaram o pé por um motivo muito simples. Porque, bom, pode ter vários motivos, né? Mas o motivo pelo qual eles insistem é que eles têm um grande poder eleitoral. Bolsonaro é um cabo eleitoral, é o maior cabo eleitoral do Brasil. Ele se equiparou na última eleição, praticamente se equiparou ao Lula, né? Em termos eleitorais. Então... Tá aí, né? Ciro Nogueira ontem veio falar. Colocar o país no rumo. Se Davi Alcolumbre, Hugo Mota, o centro e o bom senso estiverem unidos, vamos botar o Brasil nos trilhos. Pronto. O sem voto dando aula de rumo. Alguém tem a carta do Trump, o vídeo da porta-voz, do representante de comércio, do secretário de Tesouro dos Estados Unidos, explicando qual a solução para o Brasil, porque eles já disseram. Mas vai ver que a solução que ele vende é a mesma de sempre. Deixa tudo como está e depois a gente finge surpresa. Aí, mais uma vez, cabe ao consórcio fazer uma análise mais justa do que algumas pessoas da grande direita brasileira. Você colocou ali um recorte de um debate lá do WW do William Vac. Vez outra ele leva esse cara aí que tá meio pegada. Ela coloca assim, né? Em outras palavras, ditas de forma consciente e não como jargão ou torcida é. Não existe direita sem Bolsonaro e bolsonaristas. Vamos aqui ouvir esse cidadão. A gente tende a menosprezar o efeito do ex-presidente Bolsonaro no processo político se a gente olha a condição jurídica dele, né? A prisão, nesse sentido, tende a gente subestimar a presença e a importância do ex-presidente Bolsonaro em, de alguma maneira, organizar o conflito político no Brasil. Se a gente abrir o programa, você sugeriu e nos provocou a pensar, por exemplo, a questão do debate sobre anistia. Não sei se vai sair ou não, mas ele certamente vai ser retomado. A gente está falando agora de indicação para o Supremo Tribunal Federal, enfim, a gente tem uma série de elementos no debate político que eu acho que é muito difícil esses atores políticos e a sociedade, né, pensar longe da chave bolsonarista. Né? Isso pode ficar mais forte se eventualmente tiver algum sobrenome Bolsonaro disputando a eleição, seja na cabeça da chapa, seja na vice, ou eventualmente vai ficar mais diluído. Mas em alguma medida ele vai estar presente ainda no debate público. Então eu tenderia a dizer que não vai ser, obviamente, ninguém vai sair nas ruas e ficar um longo tempo fazendo protesto favorável ao Bolsonaro. Mas acho que a gente não vai entender os próximos passos da política brasileira sem a direita, especialmente, se organizar nessa condição do ex-presidente preso. Qual que é o jogo? Acho que uma boa referência para a gente ter o que estão pensando é olhar um pouco a dinâmica, como é que a gente chegou até aqui. E acho que o que essa elite política está mal definindo, está tentando fazer, é restaurar um sistema pré-Bolsonaro. Falta, evidentemente, combinar com os russos, com os eleitores. Mas na cabeça desses caras, eu acho que é um pouco isso. Assim, olha, a gente tinha o antipetismo, que era o PSDB. Teve a crise tucana, quem ocupou o espaço foi o bolsonarismo, que a gente nem vincula a um partido, a gente tende a tratar como um movimento, a gente ainda não sabe em que medida esse movimento depende da figura do líder, do Bolsonaro. Inclusive, teremos o teste nos próximos meses, próximos anos. Então, em alguma medida, o que essa elite política está tentando fazer é restaurar aquela competição tradicional, em que a esquerda é organizada pelo PT, a direita por uma elite tradicional, com um complicador vários, alguns deles. Hoje a gente não sabe nem que partido que vai ocupar esse posto. Em tese, o PL é o que estaria mais apto a fazer essa tarefa. Mas como o próprio Caio descreve? O que vamos fazer? Aí vem o efeito Michele Bolsonaro, não vamos aproveitar desse momento, enfim. Então, a gente também não sabe não só a figura do candidato, mas qual a legenda que vai se organizar. Até eles sabem, né? Querem a esquerda ali do PT e a direita tradicional é voltar com o teatro das tesouras. E pode ser que seja o PL mesmo, né? Veja ali o Sóstenes e a amizade do querido Aécio.
Fábio Vanguard até compartilhou o Renato comentando, né? O PL podia trocar logo o nome do partido para Novo PSDB. É impressionante a quantidade de ex-PSDB que Rogério Marinho levou para dentro do PL. O Marcos Polon tá reclamando disso também nas redes sociais. Aí falando do PL ainda, veja só, né? Aparecida pode ter cobrança de taxa de turismo. E o problema não é só a taxa de turismo, não. É o que será feito com essa taxa. A Sarita fala assim, ó. Quando o Bolsonaro se filiou ao PL, ele levou para o partido um decálogo com 10 princípios que representavam os valores firmes, claros e inegociáveis do partido. Um deles era a diminuição da carga tributária, né? Reduzir imposto. Pois o prefeito de Aparecida, o maior santuário de peregrinação católico do país, que é do PL, quer taxar os turistas com a taxa de turismo sustentável para proteger o meio ambiente. Nem preciso citar quantas vezes Bolsonaro criticou a agenda SG e a psicose ambientalista, que é diferente de ser a favor da destruição do meio ambiente. Parece que estamos regredindo. Parece que a direita parou de estudar. E parece que o PL não tem o mínimo interesse na formação dos seus quadros, segundo um viés mais conservador. E aí, para quase chegar nos finalmente, acho que tem duas coisinhas aqui na sequência do Olavo. No mundo todo, a esquerda perdeu toda luz própria e só sobrevive como sombra obediente da elite capitalista internacional. No Brasil, não há nem mais luta política entre direita e esquerda. Só entre a direita patriótica e a direita prostituta. Acho que fica fácil de saber, né? Qual é qual? Qual é a direita patriótica e qual é a direita prostituta? Isso foi em 16 de maio de 2020. E em 28 de abril de 2021, o Olavo dizia: Jair Bolsonaro é o mais sincero e honesto presidente que este país já teve. Seus inimigos são o lixo do Brasil.